Fala galera, no De Olho no Jogo, estamos de volta aqui no nosso canal para falar mais de mercado e o vídeo de hoje vai ser sobre o Coritiba. Antes, vamos fazer o seguinte, né? A tarefinha de todo vídeo para quem é novato aqui no De Olho no Jogo, vai lá, se inscreve no canal, coloca para despertar o sininho, né, para você receber as notificações, porque é o seguinte, o projeto De Olho no Jogo, né, tem como ideia debater muito especificamente sobre o futebol paranaense, tratar sobre análises táticas individuais, coletivas, sobre análise de mercado. E aqui no YouTube a gente vai repercutir sempre as notícias do dia, claro, da maneira que for possível. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o caso Jadson e qual a repercussão da eliminação do Coritiba para o mercado, né? O que isso vai influenciar ou não. Daniel Piva, você acompanhou muito de perto esse caso, né? Foi o primeiro a trazer a notícia, a trazer a informação sobre o não acerto entre o clube e o jogador. Por que não deu boa, Daniel? Primeiro ponto a destacar é que tem uma diferença de versões. Há um conflito ali de versões. O Coritiba alega que o Jadson não aceitou os termos propostos pelo Coritiba, o que o Coritiba teria proposto, segundo o próprio clube. O Coxa ofereceu ao Jadson um contrato de produtividade, seria ali, ganharia por número de jogos, ganharia por número de gols marcados, assistências dadas. Já o atleta alega que o Coritiba nem chegou a apresentar uma proposta oficial a ele. Ficaram conversando muitas vezes, aquele namoro que acabou não tendo um pedido de casamento. Essa é a versão do Jadson, que o Coritiba sequer chegou a apresentar uma proposta oficial, apenas chegou num determinado momento, neste final de semana, no sábado, numa conversa da direção do Coritiba, o presidente Samir Namur e o diretor Rodrigo Pastana, passaram ao empresário Marcelo Robalinho que a negociação não iria para frente, o Coritiba não iria contratar o Jadson. Já o Coxa alega que o Jadson é quem não aceitou essa proposta, não aceitou esse termo do contrato de produtividade. O Jadson gostaria de ter algo fixo ali já estabelecido. Essa parte da versão do Jadson, quem conseguiu essa informação foi a nossa colega Nádia Mawad. Bom, a gente tem aí duas versões, né? Até é difícil chegar a uma conclusão quem está certo ou não, acho que nem essa é a ideia. Mas me parece que a versão do Coritiba ela é muito coerente com o cenário da contratação. Sem dúvida. Porque estamos falando de um jogador aí de 36 anos, um cara que de 2018 para 2019 teve uma queda de rendimento em termos ou de números qualitativos, não, os números que ele conseguiu demonstrar em termos de desempenho, mas também em números de jogo jogado mesmo. Então ele esteve menos em campo. E claro que quando você vai contratar um cara que já está numa reta final de carreira, você precisa fazer esse tipo de ponderação. Daniel, eu sempre fui contra a contratação do Jadson, por entender que ele não cumpriria a expectativa que a torcida iria gerar. A expectativa era muito grande, né, dentro da torcida sobre um Jadson que, na visão do torcedor, seria um solucionador de problemas. Eu não vejo nem muita capacidade física no Jadson para resolver esses problemas e ser esse protagonista o tempo todo. Qual que era a visão no Coritiba, mano? Então, Guilherme, o Coritiba acredita que esse contrato de produtividade era interessante para ele pelo seguinte ponto. Primeiro, para desafiar o jogador, tirar um pouco ali o Jadson da zona de conforto. Acreditam que muito tempo de Corinthians, certa idolatria acabou causando ali, deixando o jogador numa zona de conforto e não estava conseguindo mais corresponder. Para a gente ter ideia, em 2018, o site Meu Timão, que é especialista em Corinthians lá em São Paulo, fez uma matéria, o Jadson participou de 1/3 dos gols do Corinthians em 2018. Em 2019, esse número caiu para 1 gol e 1 assistência. Então, a diferença de qualidade é nítida, tá nos números, não tem nem como você tentar discutir. E o Coritiba acredita que era uma temporada ruim do Jadson, não que o Jadson não tenha mais lenha para queimar. E tirando ele da zona de conforto, fazendo assim, ó, Jadson, vamos ver quantos gols você consegue fazer, quantas assistências você pode fazer, seria bom, porque como o Coritiba enxergava o Jadson, como, por exemplo, o técnico Eduardo Barroca, que chegou a falar com o Jadson, acreditava ele, via um potencial de decidir jogos. Não acreditava que o Jadson ia ser aquele jogador que ia participar da partida, driblar e ajudar na marcação, não é nem essa característica dele, mas via no Jadson aquele potencial de numa bola parada, na qualidade técnica que ele tem numa finalização de fora da área, seria aquele cara para decidir as partidas para o Coritiba. E se você pegar
os concorrentes que o Jadson teria no Coxa são quem? Thiago Lopes, Rui, Giovanni Augusto, o Gabriel, são esses atletas que seriam os concorrentes dele. Então acreditam que ele aqui no Coritiba teria uma boa possibilidade de ser esse jogador decisivo. Não seria aquele jogador encantador, mas seria um cara extremamente decisivo, por isso acreditavam que para ele mesmo seria interessante esse contrato de produtividade. E eu, no momento da discussão, né, sobre a contratação, tive a oportunidade de conversar com uma das pessoas importantes do departamento de futebol do Coritiba, e o argumento foi o seguinte: quando eu apresentei esse meu argumento, né, sobre por que não faria essa contratação pelo aspecto físico, e na visão dos dirigentes do Coritiba, é que o Jadson, no estilo de jogo do Barroca, que é um estilo de jogo bem cadenciado, né, de troca de passes, ele iria se adaptar com maior facilidade, teria que correr menos, né, jogaria mais em função da bola. O meu contra-argumento em relação a isso é que o Coritiba é um time que está tentando se formar como uma equipe que marca muito no campo de ataque, com muita pressão, né, em cima do homem da bola, ou seja, fisicamente você precisa ter pulmão para fazer isso, e no momento que perde, você tem muito campo para trás também. Tem que fazer recomposição. Eu tinha muitas dúvidas, apesar da indiscutível capacidade técnica. O Jadson foi um dos jogadores recentemente no futebol brasileiro que mais decidiu partidas, que mais tem essa visão 3D, né, que o Tite chama, porque ele realmente encontra muito passe ali na zona decisiva do jogo. E um ponto que gera preocupação aí na comissão técnica do Coritiba com essa negativa da negociação do Jadson é que a inscrição para o Campeonato Paranaense encerra nessa semana. Dia 20, quinta-feira, é o último dia que você pode trazer atletas para jogar o Campeonato Paranaense. E pelas conversas que tive com pessoas do Coritiba nessa semana, dificilmente vai pintar. O Coritiba ainda busca ali um atacante de velocidade, é uma carência no elenco desde a saída do Guilherme Parede, só que já está correndo contra o tempo. O nome que o Coritiba tentou foi o do Wellington Nem, não é segredo para ninguém, o Felipe Dal que trouxe essa informação no final de semana, só que teve uma dificuldade ali com o Shakhtar Donetsk, que não está totalmente descartada, mas não é uma negociação simples. E como agora você tem que correr contra o tempo, o Coritiba trata com dificuldade. O Coritiba não acredita que vai ser possível trazer esse jogador já a curto prazo para ficar à disposição do Eduardo Barroca para o Campeonato Paranaense. Você tem uma coisa também, né? Será que há necessidade de correr tanto para inscrever um jogador no Campeonato Estadual? Eu acho que a emergência é reforçar o elenco. Mas uma emergência para o objetivo que agora é o principal, que é disputar a Série A. Se tivesse a Copa do Brasil, se o Coritiba continuasse na Copa do Brasil, eu entenderia. Mas agora eu sinceramente vejo, Guilherme, o Coritiba precisa tirar algumas respostas desse elenco. Por exemplo, dessa posição que a gente está falando do Jadson, o Coritiba tem o Giovanni Augusto. É uma contratação que eu teria feito? Não. É um jogador que não... Contrato até maio, né? Mas já foi contratado. Tem um contrato até maio. Você vai testar o que horas? Se não for agora, provavelmente não vai nem testar mais. Não vai ser na primeira rodada do Campeonato Brasileiro que o Barroca vai fazer isso. Então, acredito eu, o Coritiba agora pode usar o Campeonato Estadual, que não tem mais muito o que fazer, para tirar essas respostas. O Giovanni Augusto está pronto, o Cazu, lateral esquerdo, tem condição de ser um reserva imediato do William Matheus, ou até pegar a titularidade do William Matheus. O Elisol tem condição de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. O Natan tem condição de estar no elenco para disputar um Campeonato Brasileiro da Série A. Mesma coisa, Matheus Bueno. Eu usaria como estratégia agora, que só sobrou o Campeonato Paranaense até maio, para ter essas respostas, para forçar ali, colocar em campo, deixar o campo responder. Porque essa foi até uma promessa que, de alguma forma, a diretoria ou o planejamento do departamento de futebol não conseguiu confirmar, que era utilizar o campeonato estadual de fato como teste para os jogadores jovens. Porque, apesar de ter rodado muitos jogadores, ele praticamente não rodou os jovens, né, o Barroca. Se a gente pensar, goleiros testados foram Wilson e Muralha. Foi mais ali talvez para ele chegar a uma definição de quem é o titular. Ele até usou o termo da isonomia de oportunidades aos dois. Todo mundo teve o mesmo tempo ali para tomar a decisão. Mas o César não foi testado e nem o Diogo, que é o prata da casa. Na lateral direita, o Natanael fez apenas um jogo. Contra o Londrina. Foi razoavelmente bem, mas depois não apareceu mais. Na lateral esquerda, o Cazu tem um jogo. No sistema defensivo, a surpresa foi o Rafael Lima, que é um atleta
já muito Tem experimentado. contrato também para Até o final do Paranaense. Aí o Matheus Bueno fez um jogo como titular apenas. O Londrina também. Foi o jogo que ele mais testou, né? O Natan também apareceu pouquíssimas vezes, então essa questão do rodar para os jovens não aconteceu. Ele rodou o elenco para chegar a uma questão física. E aí é o ponto que chega até a ser curioso, quando ele rodava, o time estava ganhando. Quando ele definiu o time titular, ganhou só do União Beltrão. E para a gente pensar agora no mercado, qual que é o impacto da Copa do Brasil, né? Porque você tem aí uma questão não só esportiva, menos calendário para oferecer para o jogador. Isso conta também, gente. Isso aí vai para mesa de discussão, né? Você ter ou não um calendário relevante até maio. E o Coritiba, no caso, não tem só o Campeonato Paranaense. E tem uma questão financeira. O Coritiba tem menos dinheiro. Isso é definitivo, né? Para contratar. Isso também vai pesar nessa emergência de contratações para o estadual. Se a gente pensar, Guilherme, o Coritiba já alcançou ali a meta de 25 mil sócios. Então já tem um número alto de associados e dificilmente vai conseguir chegar ao número ali a ponto de dobrar essa meta. Não acredito, pelo menos o Coritiba chegando a 50 mil sócios, que seria espetacular. Mas 25 é um ótimo número. É um ótimo número, era a meta. mas era a meta. Então você já está na meta. O Campeonato Paranaense, a receita você já sabe qual é. O Campeonato Brasileiro, a receita em Curitiba tem uma negociação com a Rede Globo, mas ele já tem um cálculo ali mais ou menos de quanto vai ganhar. A forma de ganhar mais dinheiro é a Copa do Brasil. E o Curitiba sai da Copa do Brasil, o Robson de Lázari nos trazia informação na Rádio Transamérica e no SBT, a meta era chegar às oitavas de final, 7 milhões de reais a menos. Então, a única chance do Curitiba recuperar esse dinheiro é em venda. E aí já foi o Guilherme Parede, já o Ian Couto está em vias de ser oficializado no Manchester City. Só que era considerado uma solução para os problemas atuais. Inclusive nem para potencializar. Inclusive para dar poder de barganha na negociação com a Rede Globo. Sim. Curitiba queria chegar a ter uma segurança financeira para chegar na Globo não aceitar qualquer coisa. Chegar ali e ter, não, a gente não precisa disso, a gente quer chegar ao número tal. Se essa negociação acabar não acontecendo, é problema em cima de problema. Deu tudo errado. Então, essa eliminação na Copa do Brasil é um ponto muito preocupante no quesito financeiro. Até porque existe informação da Gazeta do Povo, a conta 2019 não foi totalmente fechada. Tem premiação, tem 13º, alguns pontos ali a serem resolvidos. Claro, nada de muito alarmante, mas mostra ali que o Coritiba vivia no limite. E essa eliminação cedo traz sérios prejuízos. O que você acha sobre esse caso Jadson, né, que está encerrado de maneira definitiva? Claro que no futebol definitivo ele é pelo menos por enquanto, é sempre bom colocar essa vírgula. O que você acha daqui para frente, né? O que o Coritiba precisa contratar? É um atacante de velocidade? É mais gente? Deve dar oportunidade para os jovens nessa reta final de primeira fase do estadual? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, ou se o seu negativo, se você não gostou, não tem problema. E também não esquecem de colocar lá o sinalzinho do nosso sininho para você receber a notificação de novos vídeos aqui no canal De Olho no Jogo. Valeu, Pivá! Valeu, abraço a todos!